Bem-vindos à TV Galáctica. Você está entrando no programa Conexão X e eu estou aqui com quem? Com Joel Zia. E hoje nós vamos falar sobre princípio de unidade. É isso, Joel? Vamos conversar com todos vocês. Antes de mais nada, meus agradecimentos por vocês estarem aí sempre acompanhando esse trabalho que a Cris está fazendo comigo e com os nossos amigos que estão presentes sempre aqui. Um desejo de prosperidade a todo mundo. É isso aí, Joel. E a gente está precisando dessa prosperidade. Joel, fala um pouco sobre esse princípio de unidade e o que está acontecendo atualmente. Olha, nós sempre ouvimos falar, né, que todos somos um, e na realidade isso não acontece. É verdade. Na verdade, a ideia que se passa é que nós somos um. Bem, mas na vida comum não se manifesta. Verdade. Que nós percebemos aí o quanto somos separados aí com esse advento político, nacional que ocorreu, né? Que nós não somos um ainda, né? Mas veio à tona com alguns programas de TV feitos por David Whitcock, e em qual foi citado a lei do Uno, né? E pela primeira vez a gente começa a tentar entender o que seja essa lei do Uno, né? O que é ser um? O que é ser um, então, João? Explica para o pessoal. Olha, existem 5 livros em PDF, você pode encontrar na internet, chama A Lei do Uno, né? Pode baixar gratuitamente. Ali está o material na íntegra, como ele foi escrito, tá? É importante nós sabermos também que existe, para todas as coisas boas, existe sempre aquele que quer colocar seu ego pessoal, tentando explicar, né, o que está claro, explícito lá nesse documento. Então, nós temos sempre que nós temos um conhecimento novo, nós temos que nos preocupar infelizmente eu tenho que dizer assim, com a conspiração. Sem dúvida. A conspiração, ela engloba todas as coisas e transforma no meio que você fica amarrado com uma determinada filosofia, um determinado pensamento. É verdade. E isso traz a escravidão de volta. É como se a gente ficasse numa caixinha e só conseguisse ver aquilo, né, João? É incrível quanto a nossa mente fica ocupada, né, com traumas. Com certeza. É interessante isso. Se nós temos uma religião, daqui a pouco nós estamos pensando que aquilo não está bom pra gente, e depois você sai daquela região para entrar na outra, você leva aqueles traumas, e aquilo fica tomando conta do seu cérebro em 80%. Aí você fala assim, mas a gente só usa 10% da nossa capacidade. Não, isso não é verdade. É que a gente ocupa a maior parte da nossa mente com bobagem. Com registros inúteis, né? Inúteis, tá? Você fica ali se culpando, culpas vazias às vezes. É verdade. Né? E se preocupando com doenças, se preocupando com o mundo vai acabar. Só pensamentos negativos, né? Não sou capaz, sou incompetente, é isso que a gente... Aquela uruca o tempo todo. A gente tem que mudar essa forma de perceber. É verdade. Nós somos um povo maravilhoso. É verdade. Para onde você olha aqui no Brasil, você vê médiuns, seja da religião que eles tiverem, são pessoas que estão se conectando com o que nós chamamos de outro mundo, que na verdade não é. Né? Perdão. Imagina. E aí surge esse pensamento da lei do Uno, né? O que é? Foi um experimento, um trabalho de canalização que foi feito
e foi publicado por volta no final dos anos 70 para os anos 80. Ok. E, e foi uma coisa canalizada em 106 sessões. Nossa, bastante. Isso foi... Lembra quando nós fazíamos as nossas sessões Do no Chrome? Chrome? Sim. Que nós gravávamos tudo? Sim. Esse grupo fez a mesma coisa, né? E aí, durante essas sessões, apareceu uma entidade chamada Ra, Entendi. tá? E a partir daí começou um pouco assim, logo no começo do livro você vai perceber que é um pouco de... Que Ra é esse aí? Né? Então, ele pede, a pessoa que está conduzindo a experiência pede para que ele explique se esse Ra que está se comunicando é o mesmo Ra lá do Egito. Entendi. O Né? deus Ra, né? Amon-Ra. Ele já está falando de Ra, o Deus, né? Sim. Então, ele responde afirmativamente. Olha que interessante. Né? Nessa canalização, ele responde afirmativamente. Ele falou, nós passamos, há tempos atrás, pela Terra e tivemos um contato com pessoas extremamente avançadas para a época, e é onde nós passamos a lei do Uno, né? E ele tentou aplicar, mas como tudo aqui na Terra entre o ego, nós temos uma dificuldade danada com esse ego, eu tenho, você e todo Sim, mundo sem tem. dúvida, todo mundo. Né? E é isso que é a nossa luta, acho que de desenvolvimento Sem e dúvida. crescimento, é entender que o ego é bom, mas ele é exagerado. Vamos dizer, a Sem palavra dúvida. exagerado, né? Eu querer meu bem, é claro, é um ego bom, mas eu querer meu bem acima de todos, Não pode, já né? não pode ser. E a gente vê isso muito claramente, né? Só a gente olhar para a diversidade, a gente vê como a humanidade ela está vivendo um processo de inversão, inclusive dessa unidade, né, João? Exato. E aí, essa entidade, Ra, eu gostaria até que vocês não ficassem só presos a isso que eu estou falando, mas que vocês fossem e lessem o livro. Ele Pesquisa, é chatinho, é chatinho, mas leia os 5 livros, tá? Porque ele vai descrevendo coisas do nosso passado, tá? Que a arqueologia, que está proibida, é claro, né? Esse tipo de arqueologia. Ele só mostra o que quer, né? O que os governos querem que eles mostrem. E outra, os cientistas vão ter que chegar à conclusão que a datação, o sistema de datação deles está errado. Está errado, é. Né? Anabel E eles fala não querem isso. admitir que o sistema de datação está errado. E a gente percebe, eu acabei de receber agora no WhatsApp, uma esfinge encontrada acho que é Afeganistão. Afeganistão. Né? Interessante, uma pessoa do grupo lá colocou, né? Mais e mais evidências vão mostrando para nós que nós temos que começar a filtrar, tá? O que os geólogos estão datando. Eles não querem voltar atrás, mas vão ter que voltar atrás. As evidências são muito claras, né? E saber que existiam outras civilizações aqui antes da nossa, então isso no momento está mexendo um pouco com esse pessoal, e a maioria das pessoas não tem, nem imagina que isso existe. Com o advento da internet, do Facebook, o conhecimento aumentou muito em Sem cada dúvida. pessoa. A internet até que foi uma coisa muito positiva, né? Porque trouxe essa facilidade, né? É um agente facilitador para o conhecimento. Tudo bem que tem muito fake news, né? Mas tem muita coisa que acrescenta para a pessoa, né, Joel? A pessoa que utiliza um meio de comunicação para fazer piada, deixar todo mundo contente, legal. A pessoa que faz comunicação fazendo piada dos outros sem o consentimento, não é legal. Não é legal. E você coloca mentiras, também não é legal. Não é bacana. Mas se você coloca conhecimento, você coloca coisas que você foi lá comprovar em outros materiais,
né? Que a gente Foi pesquisar, né? Foi pesquisar. Você coloca, você aprendeu e você me ensina. Claro, sem dúvida. Afinal de contas, somos todos alunos e professores, né? Exato. Joel, nesse momento que a gente está com uma humanidade assim tão conturbada, com tantas divisões, né? O dinheiro nos dividiu, a política nos dividiu, a cor nos dividiu, posição social nos dividiu. Como fazer para encontrar esse sentimento de unidade, para que a gente possa retomar todo esse aprendizado? Você precisa primeiro entender que você não é corpo, mente e espírito. Você é um ser. Não há divisão, tá? Nós temos 9 corpos. Não, nós somos os 9 corpos. É verdade. Quando nós começarmos a não nos dividirmos como consciência, já começa um caminho muito interessante. Sem dúvida, sem dúvida. Né? As coisas são aprendidas. Então, os nossos antepassados nos ensinaram desta forma e nós tivemos como verdade. E nós transferimos para os outros a mesma história como verdade. É hora de vamos barrar isso aí. Vamos começar a transmitir o que é correto. Tá? O que comprova. Mas isso é um mistério. Isso é um mistério, não ensina. Tá? Só ensina o que não é mistério. Nós começamos a partir desse momento a entender, primeiro, que existe uma consciência coletiva. E nós até tocamos nesse assunto com relação na live que nós fizemos essa semana, Sim. Né? E a gente tem que começar a cuidar desse pensamento coletivo, entender a responsabilidade que você e eu temos com esse pensamento coletivo. Que porcaria você está colocando lá no pensamento coletivo? Que está me influenciando ela? Está na hora de mudar isso. Tá? Você tem sua religião? Ótimo. Se você tem fé, você praticamente não fala da sua religião. Você também não quer levar ninguém para a sua religião, porque você tem fé. Fé é que você acredita mesmo. Quando você começa a querer impor a sua religião, a sua filosofia para os outros, é que você realmente está inseguro. Você não está certo do que quer. Quando nós começarmos a fazer isso, então você terá a sua religião, porque você tem sua fé, eu terei a minha, e todos nós não estaremos mais divididos pela religião. É verdade. Assim também na política, né? Na política também. Porque a política, de certa forma, parece que virou uma religião, né? Alguns partidos aí parecem que são religião. Antigamente a gente tinha problema com futebol, não é verdade? Verdade. Parecia uma religião também. Eu sou Palmeiras, você é Corinthians, você é São Paulo, e as pessoas só falavam disso e a mídia fazia a festa com isso, né? Na hora dos assuntos muito importantes que estavam acontecendo no Congresso, futebol. É isso aí. Né? Mantenha-se idiotizado, né? Mantenha-se. Eu continuo tendo meu próprio time, mas é raro eu assistir um jogo. Só assisto mesmo quando está tudo favorável. Né? Quando tem outras coisas fazendo, eu vou assistir. Então, voltando à pergunta que você me fez, qual a diferença da sua cor para a minha? Nenhuma, né? Tanto faz. É cor? É cor. É cor. É cor, não tem nada. Então, se o mundo tivesse só uma cor, seria chato. Se as pessoas tudo fosse cinza, como falam os guaranis lá, né? Ia ficar bem chato. O começo era tudo cinza. Então, na hora que a mulher entrou, começou a colocar cor nas coisas, né? Pois é. Nessa história dos guaranis. Então, peraí, se nós somos coloridos, que legal, que somos diversidade. Um povo arco-íris. Opa, somos um povo arco-íris, é isso aí. É um povo arco-íris. E quando você tem peixinhos no seu aquário, você não gosta de ter peixinhos vermelhos, pretos, amarelos. De todas as cores, né? E você briga por cada um deles. E eles são de cores diferentes. É verdade. Por que você não aceita para si mesmo? Pois é. Né? Imagine o cuidador de nós quando olha pra gente. Ele olha pra gente, nossa, que maravilha, eu tenho um branco, um vermelhinho, eu tenho um amarelinho, eu tenho
o Bretinho, somos nós, Pois é. produtos do mesmo aquário. Isso aí, gente. Isso é legal, né? Porque a gente tem que entender que a semelhança total é essa diversidade, né? O que eu já disse, o que seria do amarelo se todo mundo gostasse do azul, né? Eu acho que é importante a gente entender que tudo faz parte do contexto, né, É Joel? verdade. E quanto à política, essa nova religião que surgiu, né, do salvador da pátria, né, independente do candidato, tá? Eu não estou me especificando um ou outro. Esse tipo de pensamento foi muito ruim, tá? Foi muito ruim. Porque o que a gente tinha que estar cobrando deles é o que você vai fazer. É isso Eu mesmo. quero saber o que você vai fazer. Eu não quero saber o que o outro não faz. Eu quero saber o que você vai fazer. E que o candidato tivesse a lisura, pelo menos, de falar a verdade. Coisa que não acontece. Mas eles deveriam... Lembra aquele que nós falamos de você ser responsável por aquilo que você faz? Sem dúvida. Tá? Se você mente lá para o público, como aconteceu uma série de mentiras, tanto a favor como contra, Verdade. tá? Era para imediatamente impugnar as duas. É verdade. E uma coisa que a gente viu claramente também, assim, que independente aí do candidato, eu penso assim que a gente, o povo, tem que ver que o povo tem que colaborar com a política e tem que ser participativo também, cobrar as mudanças necessárias. Nós somos Então, um povo brasileiro. Então, o que eu quero? Eu sei o que eu não quero e você também sabe o que não quer. Verdade. Então vamos cobrar dessas pessoas a unidade. Ou seja, nós queremos isso, aquilo e aquilo. Você é capaz de fazer isso? Né? Quando a gente começar a entender que eles só estão lá porque nós queremos que eles estão lá, E nós somos a maioria, e né? nós vamos cobrar. Esse negócio de brasileiro não tem memória, isso também é coisa que incutiram na tua mente. É isso aí. Eu tô com 60 anos e lembro de coisas dos 3 anos de idade. Eu tenho 57 e também tenho uma memória superativa. E uma coisa que foi muito colocada nessa questão para desunir as pessoas, que eu acho que foi até para realmente ter grupos, né, segregados, a questão de diferenciar as pessoas no sentido físico, moral, entendeu? Eu acho assim, gente, todo mundo tem que ter os mesmos direitos e os mesmos deveres, Como ser humano, né? não há porquê, não tem lógica, não tem como você conceber isso, tá? Que o seu, veja bem, não é seu próximo não, tá? Meu próximo é o gato, é o cachorro, tá? O meu semelhante. Esse meu semelhante, ele é semelhante a mim em relação ao todo que somos. Sem dúvida. Agora, se ele tem as suas escolhas, é porque tem um livre-arbítrio. É E o verdade. livre-arbítrio tem que ser respeitado em qualquer política, em qualquer sociedade, tá? Tá na hora de fazer mudança, você quer entrar na lei do um, então começa a partir de você, né? A entender que o outro tem livre escolha. Ele pode escolher. E você tem que respeitar. Se ele ou eu tentar invadir o seu direito divino, então eu tenho que ser repreendido. Inclusive nos contatos com ETs que a gente tem, eu tenho, Joel também tem, eles falam muito desse princípio de unidade. Eles dizem assim, vocês são seres muito competitivos. Então, por exemplo, a gente vê, independente aí também de quem entrou no poder, as pessoas agora temos um novo presidente, né? Então, assim, o Joel falou isso na live, eu considerei corretíssimo. Não para de competir, vamos ajudar, porque se o Brasil der certo, vai dar para todo mundo. Né? E se der errado, também vai dar para todo mundo. Não adianta meia dúzia de pessoas só serem beneficiadas, porque no final acontece o que aconteceu com outro partido. Não só com outro partido, com outros partidos que estão aí, que vão para a prisão sim. Porque uma coisa é certa, o Joel falou uma coisa que eu concordo em gênero, número e grau. Em qualquer situação, a lei de ação e reação, ela vigora. É uma questão de tempo, né, Joel? Pois é. Tivemos numa live que nós tivemos bastante comentários, né, perguntando essa nossa posição, né?
é simples. As pessoas, durante algum tempo, tá, pelos meios de comunicação, pela mídia, foi passando essa ideia e incutindo na mente das pessoas Isso aí. homofobia, né, assassinato, racismo, como que é aquela outra, intolerância, fascismo. Eu fui chamada, várias vezes fui chamada de fascista, uma pessoa que trabalha com consciência há mais de 30 anos, porque simplesmente eu era petista e resolvi não apoiar mais o PT. Por que eu não apoiei mais o PT? Justamente porque eu tive a capacidade de enxergar que ele já não estava realizando o que havia prometido em diversas campanhas. Então, eu preferi experienciar o novo, né? Eu não sei se esse governo vai fazer muitas coisas, mas eu quero confiar, e como eu penso que na física quântica é bem dito que nós criamos a realidade, então vamos confiar que essa realidade vai ser bela, bonita, verdadeira e boa para todos. Nós não sabemos, ninguém se revela, o poder é uma coisa impressionante, né, João? Modifica O muito poder modifica demais o caráter das pessoas. Então, assim, é uma ilusão, né? Porque o verdadeiro poder é a conexão espiritual. O verdadeiro poder do ser humano é estar conectado consigo mesmo e com as forças da divindade. Porque isso aqui é um tempo passageiro, né, Joel? É lembrar, você não é nada, nem eu sou nada. Eu estou Joel. Eu estou Cris, né? Eu estou xamã, eu estou presidente, eu estou deputado, nada me pertence, tá? E é assim que você deve compreender, e eu também, tá? Nesse tipo de contexto, nós precisamos entender que aquelas palavras que eu falei para você, elas foram impregnadas no pensamento coletivo. É verdade. E se você perguntasse, como eu perguntei, né, o que significa essa determinada palavra, e a pessoa falar algo totalmente fora daquilo que significa a palavra. Verdade, porque ela tem aquele vírus implementado na cabeça, de um lado um tipo de pensamento, do outro lado outro tipo de pensamento. Gente, vamos parar que você pode pensar sozinho, sem ajuda de ninguém. Você pode ter um guia durante algum tempo, mas não todo o tempo. É verdade. E essa competitividade que foi colocada desde a tenra idade, né? Nas escolas, depois no jogo de futebol, sempre eu tenho que ganhar. E para ganhar as pessoas fazem coisas que não deveriam fazer. Porque, olha, muitas vezes quem ganha também está perdendo, pessoal. Porque quando você ganha algo, mas você piorou tua alma nisso, você não ganhou, você perdeu, porque você um dia vai prestar conta. Independente da sua religião, eu não sou espírita, eu sou espiritualista, mas nós sabemos que existe uma lei que é universal, a lei de ação e reação. Uma questão de lógica, né? O que você fizer, o próprio universo vai te trazer de volta, né? Então é bacaninha a gente fazer as coisas corretas. Eu vou lembrar uma palavra do Cromo, você vai lembrar desse aí da época que ele gravou, que ficou gravado no nosso equipamento. Ele falou assim: eu não compreendo vocês. Parece que vocês são duas espécies. Uma espécie masculina e uma espécie feminina. Pois é. Eu não compreendo, né? E você? Como que nós estamos? Nós estamos realmente sendo duas espécies, uma masculina e uma feminina? Ou somos só uma única espécie? Pois é. Nós somos vamos dilatar isso, nós somos uma espécie de brancos, uma espécie de amarelo, uma espécie... Não. Pois é. Para eles lá em cima, é impossível entender esse pensamento estúpido. Então, esse sectarismo é uma coisa nossa, por conta da competitividade. E por conta dessa competitividade, Joel, o que a gente percebe claramente é que cada espécie que está morrendo por ação do próprio homem, daqui a pouco também o ser humano entra em extinção, porque faz parte do contexto desse planeta aqui, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado e zelar pela flora, pela fauna, né? E quebrar as cadeias do sectarismo, porque o universalismo não tem nada a ver com o sectarismo. O universalismo é unidade plena. O que une? Uma unidade. Humanidade, né, Joel? A lei do Uno, onde nós temos
a grande preocupação de entender que nós enviamos para o nosso coletivo informações e recebemos de volta. Isso é transmitido para todos. Então, cada um de nós tem a preocupação de mandar para lá, tá, coisas boas, Verdade. coisas construtivas, tá? E aí, quando o retorno vem, tá, nós vamos diminuindo as nossas dificuldades. Verdade. Entenda uma coisa, um alfinete você usa para, às vezes, prender roupa, essas coisas. Mas se seu pensamento for homicida, ele mata. Opa, com certeza. E a língua também mata. Mata, é verdade. Tá? E mais uma coisa, se você não usar nenhuma arma, vive falando de amor, mas vai lá no centro, alguma coisa que faz trabalho de esquerda, de coisa para prejudicar os outros, você está usando uma arma contra um inocente. Você está usando... Então, não venha me falar de amor se você vai e pede o mal para os outros no espiritual. É isso mesmo. Tá? Isso é uma arma covarde. Vai lá Verdade. e fala para a pessoa, eu não gosto de você, eu não quero você, isso é parte de mim. Fala a sua verdade, mas não vai agir pelos esgotos. Isso também é um pensamento homicida. É verdade, porque tudo que nós fazemos, eu vejo isso como uma realidade. Nós temos a livre escolha, né? Mas a gente vai receber o prêmio ou, né, o castigo. Felicidade é um prêmio, o castigo é uma consequência, né? Eu vejo assim, pela escolha que a gente fez em nossas vidas, né? Se você faz o que é certo, só pode dar certo. Agora, se você quer testar fazer errado, as consequências estão aí. Olha, uma coisa tão correta em relação a isso, se vocês verem, foi feito o Brian Weiss, ele escreveu Muitos Mestres e Muitas Vidas. Ele fez um experimento, eu queria até comentar isso com vocês, que eu achei muito interessante. Ele fez um experimento magnífico. Ele fez regressão de pessoas que entraram em EQM, aliás, na pesquisa dele, pessoas que entraram em EQM, e aí ele fez um experimento com pessoas que que eram bandidos, criminosos. E quando eles voltam, pessoal, é muito sério isso, quando eles voltam da experiência de quase morte, eles não querem mais fazer aquilo. Sabe por que ocorre isso, Joel? Porque quando a gente está fora do corpo, a gente tem a nossa consciência ampliada e a gente percebe que é mais inteligente a gente fazer o certo, o correto. Porque o bem faz bem e o mal faz mal. A lei é simples, né, Joel? O xamã fala muito isso, né? Eles têm até aquele caso, né? Você tem dois lobos brigando na sua cabeça, né? Um é bom e outro é mau. E aí alguém pergunta para o xamã, qual dos dois você alimenta? Né? Fala, aquele que eu alimento é o mais forte. Isso então, aí. você também, você tem os seus pensamentos. E o que você alimentar em sua mente é que será mais forte em você, independente de eu pensar alguma coisa sobre você. Então, eu acho que está acabando agora a nossa... Nosso tempo, né? Mas é uma tempo, mensagem maravilhosa mesmo. Mas a gente pode até voltar a conversar, continuar esse papo, porque eu nem consegui falar ainda sobre a lei do Uno. Olha só, eu queria que você deixasse um feedback final aí. Como está no Uno, Joel? Estar no Uno é você entender que você não tem separação corpo, mente e alma, ou corpo, mente e espírito. Você é o que é. Entenda isso, você não sai do corpo, você vivencia experiências fora. O seu corpo está ali, está tranquilo, está repousando, mas você ainda não saiu do corpo. Tá? Você só usou uma coisa que pouca gente entende, os hindus entendem um pouco melhor. Claro. Né? Mas faça isso, não fique preocupado com porcarias do passado. Tá? Entenda que você é um ser com divindade e você é inteiro, você não é fraccionado, tá bom? É isso aí. E justamente isso que o Joel disse, muito importante. Aceite você do jeito que é, porque tudo daqui é um eterno aprendizado.
mas esteja com você acima de tudo, aprendendo a se perdoar, a se amar, a se respeitar e a respeitar, porque o outro, somos nós projetados em outra identidade, por isso que a gente vê o defeito no outro, tudo aquilo que nós temos, entendeu? Então, gratidão, Joel, honra enorme estar contigo, meu amigo querido. Pessoal, TV Galáctica aqui toda quarta-feira às 20h30, manda um beijo pro pessoal que são os nossos diretores aí da TV Galáctica, e a você, que são 6 milhões de acessos em nossas páginas. Gratidão, até o próximo Conexão X. Vem com a gente nessa jornada.